Vejamos agora em Lucas 18:8, Jesus novamente utiliza a expressão Filho do Homem. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Meus irmãos, esta passagem, Jesus está se referindo à segunda vinda do Messias. Lembra aquela passagem, João 16:12, quando Jesus disse: Eu ainda tenho muito que dizer a vós, mas vós não podeis entender. Em João 16:13, Jesus diz: Mas quando aquele Espírito de verdade vier, ele não falará de si mesmo, mas abertamente falará acerca do Pai. Em João 16:25, Jesus disse que ele não iria falar em termos figurados, nem em termos obscuros e nem em parábolas, mas abertamente e claramente acerca da providência de Deus. Aqui, esta passagem, Lucas 18:8, Jesus está se referindo à segunda vinda do Messias. E a expressão Filho do Homem, Jesus está se referindo à segunda vinda do Messias. Vejamos agora em Mateus 8:20, quando Jesus utiliza novamente o termo Filho do Homem, ainda quando ele estava em corpo físico, quando ele estava vivendo na terra. Jesus disse essas palavras: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem, Jesus novamente utiliza a expressão Filho do Homem. Nesta passagem, Jesus refere-se a si mesmo como Filho do Homem. Mas aqui, em Lucas 17:24, Jesus utiliza a expressão Filho do Homem, mas ele está se referindo à segunda vinda do Messias. Assim como o relâmpago fuzilando em uma extremidade no céu, ilumina até outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Em Lucas 17:26, Jesus novamente ressalta acerca da vinda súbita do reino de Deus. Jesus disse: Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Aqui Jesus também utiliza a expressão que não será apenas um dia, mas serão muitos dias do Filho do Homem. Jesus novamente chama a segunda vinda do Messias de Filho do Homem. Em Lucas 17:33, novamente Jesus faz a ressaltação sobre a vinda súbita do reino de Deus. Qualquer que procurar salvar sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder, salvá-la-á. Teria alguém de sacrificar sua vida para seguir o Senhor Jesus ou o Senhor da segunda vinda, se ele viesse nas nuvens literais com o toque da trombeta dos anjos? Meus irmãos, continuem me acompanhando com muita atenção. Em Mateus 24:3, 5, sinal da segunda vinda e do fim do mundo. O livro de Mateus foi escrito cerca de 50 anos após a crucificação de Jesus. Declara-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Respondeu-lhe Jesus: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos dirão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo. A muitos enganarão. Se Jesus viesse nas nuvens literalmente, ele não diria para termos cuidado com o falso Cristo, porque os cristãos estariam absolutamente acreditando que o Messias virá sobre as nuvens e promoverá o arrebatamento. Como o povo cristão serão enganados se o Messias vier das nuvens literalmente? Nesta passagem, Mateus 24:3, 5, mais uma evidência de que o Senhor Jesus não virá da maneira como são ensinadas nos púlpitos das igrejas cristãs. Em Atos capítulo 1, versículo 11, Jesus faz uma advertência.
Varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. Se Jesus viesse nas nuvens literais, por que ele repreendeu os varões galileus por estarem olhando para o céu? Se o Senhor Jesus viesse das nuvens literais, da maneira como são ensinadas nas igrejas cristãs, o Senhor Jesus ensinaria os varões galileus a continuarem olhando para as nuvens, para o céu. Aqui em João 16:12, em Apocalipse capítulo 5, versículo 5 diz: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Estas palavras Jesus disse quando ele estava em corpo físico. Vejamos agora as palavras que Jesus disse quando ele já não estava mais em corpo físico. 98 anos depois da sua crucificação, Jesus disse essas palavras ao seu servo João na ilha de Patmos, das coisas que iriam acontecer na segunda vinda do Messias. Jesus disse a João: o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Jesus, em vida, disse que teria que dizer muitas coisas. E 98 anos depois de sua morte, revelou a João, na ilha de Patmos, que deveria abrir e romper os 7 selos. Como o Messias poderá abrir o livro selado com 7 selos? Ainda muitas coisas para dizer à humanidade, se ele vier literalmente sobre as nuvens do céu? Em Malaquias 3,6, em 1 Coríntios 14:33, diz: Deus é imutável, e Deus não é de confusão, mas sim de paz. Em Lucas 19:43-44, e Mateus 23, Jesus condenou os líderes do judaísmo. E agora em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, Jesus condena os líderes do cristianismo com as palavras: obreiros da iniquidade. Em Malaquias 3,6, 1 Coríntios 14:33, Deus é imutável e Deus não é de confusão. Portanto, meus irmãos, o retorno de Cristo não acontecerá da maneira como ensinam os líderes cristãos, porque contraria as profecias do próprio Senhor Jesus escrito no Apocalipse, e também contraria as leis naturais da criação. Lembremos que o Senhor Deus é imutável e não é um Deus de confusão, mas sim um Deus de paz. Façamos uma visão geral dos 3 pontos concernentes aos ensinamentos da Bíblia Sagrada e evidenciemos com os nossos próprios olhos a necessidade de uma urgente reforma nas igrejas cristãs. O primeiro ponto é o plano original de Deus. O segundo ponto é a queda humana, a origem do pecado original. E o terceiro ponto é a recuperação do plano original de Deus. O Senhor Deus deu à humanidade 3 grandes bênçãos, escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Crescei, multiplicai e dominai. Porém, devido à queda, estabeleceu-se um pseudo-fundamento de 4 posições. Um mundo contraditório, um mundo cheio de sofrimentos, porque a humanidade adquiriu a linhagem contraditória, estabeleceu um pseudo-fundamento de 4 posições. Por essa razão, como diz em Isaías 46:11, porque assim eu disse e assim acontecerá, porque eu determinei e também o realizarei. Por essa razão, o Senhor Deus envia o Messias, que vem com a linhagem de Deus, para resgatar a humanidade desse fundamento falso e levá-lo
a estabelecer o plano original da criação, o plano original de Deus. Há 2000 anos o Senhor Jesus disse em Mateus 5,48 que é necessário que a humanidade, os seres humanos, atinjam a perfeição. Como diz em Gênesis 1,27, nós fomos criados conforme a imagem e semelhança de Deus. Nós somos os co-criadores, a imagem de Deus. Portanto, o Senhor Jesus disse que nós devemos atingir a perfeição. Nós, seres humanos, somos dotados de corpo físico e também de corpo espiritual. O nosso corpo físico, para crescer e aperfeiçoar, precisamos de 2 nutrimentos. O nutrimento intangível, que são o ar e os raios solares, e também os nutrimentos tangíveis, que são os alimentos e a água. Com os raios solares e o ar, o alimento e a água, o nosso corpo físico pode crescer e se aperfeiçoar. Em contraparte, o nosso corpo espiritual também precisa de 2 nutrimentos. Precisa do nutrimento positivo, que são o amor e as palavras de Deus, e também precisa do nutrimento negativo, que são os elementos de vitalidade. Os nutrimentos de vitalidade são produzidos através das boas ações do corpo físico. O corpo físico, através das boas ações, produzem bons elementos de vitalidade e envia para o corpo espiritual bons elementos de vitalidade. E, em contraparte, o corpo espiritual envia para o corpo físico bons elementos espirituais. Esta correlação entre o corpo físico e o corpo espiritual aperfeiçoa ambos, o aspecto físico e o aspecto espiritual. A primeira bênção é a nossa capacidade de crescer espiritualmente e fisicamente, estabelecer um fundamento de 4 posições centralizado em Deus. A segunda bênção de Deus é a nossa capacidade de estabelecer uma família ideal centralizada em Deus, gerar filhos com a linhagem de Deus. E a terceira bênção de Deus é a nossa capacidade de estabelecer uma trindade original como senhores da criação, desenvolver a ciência e a tecnologia para estabelecer um fundamento original de 4 posições e estabelecer o reino dos céus, o mundo de paz, tanto na terra quanto no mundo espiritual.